Turminha, nossa aula de hoje vai falar sobre as medidas de tempo. Medindo o tempo. Vamos falar sobre o calendário. O ser humano, no decorrer da história, ele viu que ele tinha necessidade de medir o tempo. E no início, o tempo era baseado em ciclos do cotidiano, ou seja, o dia e a noite, as mudanças da lua e também as estações do ano. O calendário ele foi criado para indicar o tempo em dias, semanas, meses e anos. Observem o calendário de 2021. Nós podemos verificar o ano, os meses, que são janeiro, fevereiro, março, abril, as semanas, que são domingo, segunda, terça, e os dias. Vamos para o momento ciências. O planeta Terra, ele leva cerca de 24 horas, ou seja, um dia, para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Ela gira em torno de si mesma. Esse movimento dá origem ao dia e à noite, e ele leva 365 dias e 6 horas, ou seja, um ano para dar uma volta completa ao redor do Sol. Juntando essas 6 horas daqui de cima que vocês estão observando, por um período de 4 anos, ou seja, nós vamos contar essas 6 horas durante 4 anos. 6 mais 6 mais 6 mais 6, quando somamos dá 24 horas, ou seja, mais um dia. E esse dia a mais é o que dá origem ao dia 29 de fevereiro. Quando isso acontece, de 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto. Neste ano, nós temos 366 dias. Diariamente, nós costumamos utilizar um relógio para saber se estamos adiantados ou se estamos dentro do horário ou se estamos atrasados para algum compromisso, como a nossa escola, por exemplo. Já imaginou se cada um chegasse à escola na hora em que quisesse? Mas para facilitar o cotidiano, o ser humano passou a marcar o tempo de muitas maneiras diferentes. Os povos antigos fizeram isso de várias formas. Nós em cordas, observaram a lua, o nascer e o pôr do sol, basearam-se na sombra projetada do sol. Criaram as famosas clepsidras, onde as águas passavam de um recipiente para outro. Utilizaram também as ampulhetas, e todos esses exemplos foram formas de se marcar o tempo. No século XVII, o cientista alemão Christian Huygens inventou o primeiro relógio de pêndulo. Essa invenção foi se aprimorando no decorrer do século. E o que é um pêndulo? É um objeto pendurado num ponto fixo, que fica balançando em movimentos de vai e vem. Atualmente, nós temos diferentes tipos de relógios. Observem alguns deles na imagem. Mas existem 2 tipos de relógios que são bastante comuns. Os analógicos, que são os relógios que têm ponteiros, e os digitais, que são os relógios que mostram as horas com algarismos. Vamos conhecer uma curiosidade. Quem foi Santos Dumont? Alberto Santos Dumont, considerado o pai da aviação, ele precisava cronometrar, ou seja, ele ficava marcando o tempo, as quantidades de minutos, de dias, nas suas experiências que vinha fazendo com os seus voos, nas suas aeronaves. Os relógios convencionais naquela época, eles ficavam no bolso, presos numa corrente. E para ele poder ver as horas, ele precisava toda hora ficar utilizando a mão, ou seja, ele tinha que ir lá no bolso, tirar o relógio, conferir a hora, colocar novamente no bolso. Com isso, ele ficava impossibilitado de tirar as mãos do manche. E o que é o manche? O manche é aquela alavanca do comando do avião. Santos Dumont encomendou ao joalheiro Luiz Cartel um modelo
que ficasse fixo, preso no braço e facilitasse esse controle cronológico. Ou seja, a necessidade trouxe a novidade. Como vimos, um dia tem 24 horas, mas um relógio analógico de ponteiros só apresenta números de 1 até 12. Ou seja, isso acontece porque podemos dividir o dia em 2 períodos de 12 horas. Vamos observar como funciona. Após o meio-dia, as horas também podem ser lidas da seguinte maneira. Vamos lá. 12 horas ou meio-dia. 13 horas ou 1 hora da tarde. 14 horas ou 2 horas da tarde. 15 horas ou 3 horas da tarde. 16 horas ou 4 horas da tarde, 17 horas ou 5 horas da tarde, 18 horas ou 6 horas da tarde, 19 horas ou 7 horas da noite, 20 horas ou 8 horas da noite, 21 horas ou 9 horas da noite, 22 horas ou 10 horas da noite, 23 horas ou 11 horas da noite e 24 horas ou meia-noite. Os minutos. O período de 1 hora é bastante tempo para considerarmos um minuto, pois 1 hora ela é composta de 60 minutos. No relógio analógico, o ponteiro que indica os minutos é o maior. E se vocês perceberem neste mostrador, nós temos também os minutos indicados por risquinhos. Observem com atenção, você vai perceber que entre um número e outro aparecem 4 risquinhos. Assim, cada número presente nesse relógio é multiplicado por 5, indicando assim os minutos. Vamos ver. Se formos contar de 5 em 5 a cada número, nós chegaremos aos 60 minutos. Vamos conferir? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Bom, com isso, nós podemos perceber que, se este ponteiro maior aparecer aqui no 3, vocês vão ver que o menor indica as horas, ou seja, 2 horas, e agora o maior passa a indicar 15 minutos. Se esse ponteiro girar e chegar novamente aqui no 11, nós teremos 2 horas e 55 minutos. Nós temos também os segundos. Quanto tempo a gente leva para dar um passo? Mais de 1 minuto ou menos de 1 minuto? Se alguém respondeu menos de 1 minuto, acertou. Além da hora e dos minutos, nós também utilizamos o segundo para medir os intervalos de tempo menores que 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Em um relógio analógico, como esse que vocês estão observando aí na telinha de vocês, há um terceiro ponteiro, em vermelho, que é o ponteiro dos segundos. A cada 1 minuto, ele dá uma volta completa no seu mostrador. Já no relógio digital, os segundos aparecem ao lado direito dos números que indicam os minutos. Observem. Bom, turminha, nossa aula termina por aqui. Um beijo e até a próxima!